Hello, little boys and little girls. Então, queridos e queridas, olha só. A gente vai hoje falar um pouco sobre pronome, tá bom? E aí, mais precisamente, vamos falar dos pronomes pessoais, tá? Antes de você fazer as questões da prova, eu quero que você primeiro pegue seu papel e sua caneta para a gente começar a trabalhar isso na prática, tá bom? Então, vem comigo. Em inglês, quando a gente fala de pronome pessoal, essa categoria de pronome ela é dividida em duas partes. Nós temos o subject pronoun e nós temos o object pronoun. Seria para a gente no português como se fosse o pronome sujeito e o pronome oblíquo, tá? Nesse caso em inglês, nós temos a categoria do sujeito, que é a mais famosa. Sem dúvida nenhuma, você já deve ter visto até na sua escola, né? Então, eu, você, ele ou ela. Nós em inglês temos o ele ou ela para coisas, né? Nós, vocês, eles e elas. No caso do pronome objeto, ela é uma categoria que talvez, se você ler texto em inglês, você já viu, mas talvez você não tenha tanta familiaridade, tá bom? Tudo bem, o que é que as provas elas costumam cobrar, tá? Elas vão cobrar o seguinte: você vai fazer esse concurso da Caixa Econômica, presta bastante atenção, tá bom? O pronome é um assunto bastante recorrente para a banca, então, ó, o que acontece? Quando a gente fala do pronome sujeito, a ideia dele é que ele pratica a ação. Quando a gente fala do pronome objeto, então o pronome objeto, esse que está aparecendo para você agora, ele é aquele que sofre a ação. Só que isso está muito teórico, gente. Só isso não dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos bisurar? Vamos lá, vamos bisurar, tá? O bizu tá aqui, essa é a dica. É isso aqui que vai fazer você gabaritar a sua prova, tá bom? Então vamos lá, ó. Pronome sujeito. Subject. Sempre. Sempre precisa ter um advérbio ou um verbo antes dele. Então, gente, o que é que a gente precisa guardar? Toda vez que eu falar eu não posso falar eu sozinho. Eu preciso falar eu e um verbo ou um advérbio. Então, exemplo, eu gosto. Você. Não pode ser só você. Tem que ser você tem. Ele ou ela. Ele chegou. Você entende? Então sempre vai haver um verbo ou um advérbio por conta dos pronomes sujeitos aqui. Então esse é o principal bizu. A lógica é, geralmente no começo da frase nós usamos o pronome sujeito porque é ele que faz a ação. Geralmente no final da frase nós usamos o pronome objeto porque é ele que faz a ação. Só que essa lógica é geralmente, o que eu estou te dando aqui é o bizu, é sempre, 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 sempre. Beleza? Então sempre vai ter que ter, todas as vezes que você olhar para a sua prova, vamos fazer já as questões da prova. Toda vez que você olhar para essa categoria de pronomes aqui, tem que ter alguma coisa. Eu o quê? Você o quê? O que é que a gente está fazendo? Tem que ter verbo, tem que ter advérbio aqui. Beleza? Então vamos para as questões agora, beleza? Olha só. Então vamos lá. Pegamos a primeira questão. Eu sei ou eu conheço. Tudo bem. Ok. Ela é a irmã do Marcos. Tudo bem. Então, ó, entendendo pelo contexto, nós sabemos que está se referindo a ela. Tudo bem. Então tem aqui, eu conheço ele, eu conheço ela, eu conheço ele, eu conheço ela. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu conheço a irmã do Marcos. A gente sabe, ó, ela é a irmã do Marcos. Então, ó, eu conheço ele? Não pode. Eu conheço ele? Não pode. Pegou? Tem que ser ela. A gente não sabe que já é ela. O texto não nos deu isso. Então nós temos um ela e ela. E agora, professor, ela e ela. Pronto. Agora pronto, professor. E agora? E agora você precisa ver o que é que vem depois, lembra? Toda vez que eu usar o pronome sujeito, eu preciso de um verbo. Não. Tem uma exclamação aqui, professor. Olha aqui o pronome sujeito. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o is. Isso aqui é o verbo to be. Então toda vez que tem um she, tem que ter um is. Tem que ter um verbo. E agora, professor? E agora, já que a gente tem uma exclamação, então o nosso gabarito é a letra B, é o pronome objeto.
Por quê, professor? Porque não tem verbo nem advérbio depois. Você pegou? Toda vez nós temos que usar os pronomes sujeitos antes de verbos e advérbios. Então a gente vai ter que observar que depois vai ter que vir um verbo ou um advérbio. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Olha só. Vamos ver se a gente pegou. Onde estava o João? Eu não o vi, né, o dia todo. Tudo bem, traduzi isso para você. A gente sabe que o João é ele, gente. O João tá aqui, ó. O João é ele. Então não é você, nem pode ser ela. Nós temos dois eles. Então vamos lá. Eu, que é o sujeito com o verbo auxiliar, tudo certinho. Eu não vi. All é o dia todo, né? All aqui a gente tá falando da categoria. All pode ser advérbio, all pode ser adjetivo. Ok. Né? Nesse caso aqui é o dia todo. Estamos falando de uma característica aqui da questão relacionada ao dia, com relação ao tempo. Tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Eu não vi, eu não ouvi, seria a nossa tradução. Ele entraria em que, professor? Ele o quê? Entenda o contexto. Se for rir, ele o dia todo. Lembra que o exemplo que eu falei foi ele chegou, ele gosta? Não dá para ser ele o dia todo. Você entende? Então não dá para ser rir. Tem que ser rindo. Por quê, professor? Porque está faltando aqui o nosso verbo para modificar esse advérbio. O verbo ele veio aqui, ó, antes do pronome sujeito. Não sei, professor. Talvez ainda não esteja tão claro. Tudo bem. Vamos lá, vamos para o terceiro quesito, ó. Kate e Mark, né? A Kate e o Marcos, eles nunca chegam na aula. Ok, é Kate e o Marcos. Eles nunca chegam na aula no horário. Ok, muito bom. A Kate e o Marcos. Então vamos lá, a gente está falando aqui de Kate. Kate, se fosse falar do pronome sujeito, Kate é ela. E o Marcos? O Marcos é ele. Os dois, ela e ele, vão formar eles, não é? Só tem um problema, professor. Quando a gente fala eles em inglês, nós temos o they e nós temos o them. Muito bom. Tá dentro das nossas opções? Tá. Então não pode ser ele nem pode ser ela, mas pode ser a letra A ou pode ser a letra D. Pegou até aí? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Agora, professor, a sentença começa agora. Ó. Nós temos uma exclamação. Isso aqui é o quê? Lembra que você estudava sobre verbo to be, que você achava que não ia servir para nada na sua vida? Pois é, mentiram para você, ele serve. Olha aí o verbo to be. Se esse é um verbo, então nós não podemos usar o pronome objeto. Então eles vai ser o gabarito letra D. Ok? Beleza? Tá pegando? Deixa o comentário aí, tá bom? Daquilo que você tá pegando. Esse teu comentário me incentiva bastante. Teu comentário me ajuda. De verdade. Tá bom? Eu fico feliz e fico satisfeito quando eu vejo comentários positivos, saber que eu tô ajudando os alunos, tá bom? Tem mais, tá bom? Tem mais ajuda para você que chegou até aqui. Tem mais, tá bom? Tem dica, tem evento, vai dar certo, tá? Vamos lá. Quarto quesito, professor. Vamos pro quarto quesito? Love ice cream. Ama sorvete. Alguém ama. O love, ele é um verbo, né? O verbo amar. Love. No português a gente fala love, né? Mas em inglês é love. Tudo bem, professor. Eu entendi, isso aqui é um verbo. Gente, se isso aqui é um verbo, nós temos duas categorias de pronomes. Nós temos os pronomes sujeitos e os pronomes objetos. Olha eles aqui. Quem é que é usado com verbo, gente? É essa categoria aqui, ó. Então, quando a gente girar a página agora e olhar para as opções, você vai ter que eliminar tudo que for daqui para ver só essa daqui. Só vale se for essa daqui. Por quê? Porque nós temos o verbo. Pegou? Nós temos o verbo amar. Ok. Beleza, professor. Então, vamos ver aqui com base nas categorias. Por enquanto só deu para eliminar a letra A, não é? A letra A é um pronome objeto. Só. E aí, professor? E agora? Ela ama sorvete, ele ama sorvete, eu amo sorvete. Qual que seria a nossa resposta, né? O nosso gabarito? Porque se você for perceber, ó, esse é pronome sujeito, esse é pronome sujeito, esse é pronome sujeito. As três respostas poderiam estar corretas, professor. Vamos entrar com recurso? Então, eu adoro recurso, tá bom? A gente faz recurso aí quase sempre, né? Quando as bancas elas vacilam, o aluno chega e a gente faz recurso e muitas vezes a gente tem sucesso. Vamos lá.
Nesse caso especificamente, eu quero te chamar a atenção de algo, tá? Quando a gente fala do verbo amar aqui, perceba que ele... Desculpa, tá? O verbo amar aqui, perceba que ele está no presente, não é? E mais precisamente no presente simples. Os verbos no presente simples, quando eu falo da terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular, gente? A primeira sou eu, a segunda é você, a terceira pessoa é ele ou ela. Quando eu falo da terceira pessoa do singular em inglês, os verbos, eles ganham alguma flexão. Uma dessas flexões é o S. Então, para que a resposta fosse ele ou ela, aí nós teríamos que colocar um S para que fosse B ou C, tá bom? Então, não dá para a resposta ser B ou C, o gabarito vai ser letra D. A prova agora pegou pesado, não foi, mas se prepare. Mas professor, eu não sabia a regra de Simple Present. Vamos lá. Para você que não sabia a regra de Simple Present, tá caindo aqui de paraquedas. Deixa eu te falar. Esse aulão que eu comecei agora, que eu introduzi agora, né? A gente ainda vai fazer algumas questões, né, nesse vídeo. Esse aulão, ele é um evento que ele vai continuar a acontecer, tá bom? É só para você poder entender como que funciona. Então, assim, eu tô aqui no meu estúdio, eu vou pro quadro. No quadro, você já sabe, né? Eu sou professor de escrever, não é nada de, sabe? Eu vou lhe entregar tudo mastigadinho, escrito. Então, o que acontece? No quadro, a gente vai tirar todas as suas dúvidas para esse aulão, tá bom? Então, o nosso evento é o seguinte. No dia 20 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas, nós vamos ter o nosso aulão da Caixa. Esse aulão eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Eu vou preparar o aulão, a gente vai trabalhar aquilo que vai cair na prova da Caixa, tá bom? A gente vai trabalhar os principais assuntos, as principais expressões, e o aulão é ao vivo. Então, assim, todas, tá? Todas as suas dúvidas, tudo que você tiver de inglês, anota, guarda, porque eu vou tirar nesse aulão, tá bom? O aulão é ao vivo, você perguntou, eu respondi, a gente vai pro quadro, eu explico e assim vai, tá bom? Todas as suas dúvidas. É um aulão que a gente tem horário para começar e não tem horário para terminar. Só que ele vai funcionar do seguinte, nós temos 2 blocos de preço, tá bom? Aqueles alunos que comprarem até o dia 13, olha, hoje é dia 6, até o dia 13 de abril, eles vão pagar apenas R$30. Tá bom? Os alunos que forem comprar depois do dia 13, eles vão pagar R$50, tá bom? Então, eu vou colocar no primeiro link aí da descrição o WhatsApp e o número, né? O link do WhatsApp, o número também, para que você possa realizar a sua inscrição, né? Fazer o Pix e aí você vai receber o link do nosso aulão online, tirar todas as dúvidas. É o aulão que eu chamo do aulão do gabarito da Caixa. Vamos trabalhar para você fechar a prova da Caixa. Às vezes as pessoas negligenciam, não entendem, não são acostumadas a fazer concurso, mas uma questão faz toda a diferença. E o investimento que você faz é um investimento irrisório. R$30 para quem pensa em ser um funcionário da Caixa, né, a vida toda, é muito pouco, não é? Então, assim, é muito pouco mesmo, sabe? Então, investir nisso, investir em um conhecimento, isso é muito pouco para o resultado que isso pode te dar, tá bom? Então, se você está aprendendo aqui, você vai aprender muito mais no aulão e eu te aguardo no aulão, tá bom? Lembrando que até o dia 13 você paga apenas R$30, depois R$50, tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Quinto quesito, give, é o verbo dar. Dar, aquele livro, eu preciso agora, ok. Dentre as opções que nós temos aqui, nós temos o seguinte. Nós temos aqui o that, que é aquele, né? That é um pronome demonstrativo, tá bom? Então, é um pronome. Se a gente sabe que é um pronome, nós não podemos usar nem A nem B. Por quê, professor? Porque eles são pronomes objetos. Os pronomes objetos precisam usar com verbo ou advérbio, beleza? Então, ó, a gente já sabe que a gente já conseguiu eliminar 2 opções, tá bom? Beleza, professor, vamos lá. Nós temos agora 2 opções. Nós temos o me e nós temos o then. E as 2 opções são objeto. E agora, professor? E agora, qualquer uma das 2 poderia ser o nosso gabarito, porém, vamos dentro da estrutura, ó, dá aquele livro, dá para quem? Para mim, ó, eu preciso. É eu o sujeito. Então, não é dar para eles. Então, nesse caso, dentre as opções que nós tínhamos dos pronomes objetos, o eu aqui é o nosso gabarito, beleza? Então, aqui, ó, eu. Ok? Vamos para o 6º quesito. Vamos lá. Carla e Regina, elas estão na minha aula, mas eu nunca vi. Eu nunca vi quem? Carla é ela
e Regina é ela. Eu nunca as vi. Nesse caso, eu nunca vi elas. Então, não pode ser her, nem pode ser she. Com certeza é a letra C. Não precisa nem olhar o outro gabarito. Por quê, professor? Porque aqui está no final de uma frase. Não tem verbo, nem tem advérbio. Beleza? Então, elas, porque é ela e ela são elas. Pegou? Então, elas só poderia ser them ou they. Que nesse caso não pode ser they porque está faltando o verbo e o advérbio. Tá pegando? Tá entendendo? Então, ó, não importa pra gente a letra D. Beleza? Ok? Então, vamos para nossa última questão aqui. A Chile e queremos. Isso é um verbo. Queremos ir para Cuba, né? Viajar para Cuba. Muito bom. Se isso é um verbo, nós temos algumas opções aqui, não é? Nós temos o I, que é um pronome sujeito, pode ser a nossa resposta. Nós temos o me, pronome objeto, não pode. Por quê? Porque isso aqui é um verbo. Nós temos o her, que é ela, não pode. Por quê? Porque isso é um pronome objeto. Nós temos o him, que é ele, que é um pronome objeto. Olha só, gabarito, letra A. Beleza? Então, queridos, é isso. Beijo no teu coração, tá? Deixa um like, deixa um comentário aí. Eu vejo você no aulão, beleza? Vejo você nesse aulão aí, o aulão do gabarito da prova de inglês da Caixa. Compartilha esse vídeo, tá bom? Com o pessoal que tá aprendendo aí, que deseja fazer uma boa prova da Caixa, tá bom? E aí vejo vocês no aulão, o link, todas as informações estão lá no primeiro comentário fixado do vídeo. E um beijo no coração e 2024 é o ano da sua aprovação. Bye.